irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, nós agora estamos aqui online, dando continuidade ao estudo do livro de Apocalipse. Já estamos aqui na lição 4, no capítulo 2. E desde já eu quero pedir aos irmãos que já abram suas Bíblias, lá no capítulo 2 de Apocalipse. Capítulo 2, a partir do versículo 1. Nós vamos estar hoje estudando a aula 4, referente à mensagem do Senhor Jesus Cristo à igreja em Éfeso. E diz assim as Escrituras: Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. E puseste à prova os que se dizem apóstolos, e não são, e tu os achastes mentirosos. E sofrestes, e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente virei a ti, e tirarei do seu castiçal, se não te arrependerdes. Tens, porém, isto, que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Vamos orar? Bendito Pai, eterno Deus, graças nós te damos, ó Pai, pela oportunidade que, em meio às dificuldades, ainda temos, Senhor, de aprender da tua palavra, Pai. Ó Pai, nos dê sabedoria, dada pelo teu Santo Espírito, Senhor, para poder não somente ouvir, mas guardar os teus ensinamentos, Senhor, nos preparando para os dias que virão, Senhor. Abençoe a cada irmão, a cada ouvinte, Senhor, que vai estar presenciando essa gravação, ó Pai. É o que te pedimos, Senhor, e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós vemos aqui no primeiro versículo aqui do Apocalipse, o nosso Senhor Jesus Cristo ordenando a João que escrevesse ao anjo daquela igreja que está em Éfeso. Jesus, conforme nós já vimos na aula passada, presencial lá na igreja, faz 2 semanas, Jesus ele anda no meio dos 7 castiçais. E Jesus andando no meio dos 7 castiçais, ele está observando os castiçais, está ali no meio dos 7 castiçais. E nós vamos ver aqui que no próprio versículo 1, aparece a figura do anjo que está no meio das igrejas, O anjo que está ali ordenando. Desculpe, irmãos, Jesus está no meio da igreja e a mensagem é para o anjo daquela igreja. Nós vemos aqui a mensagem para Éfeso e para cada igreja que foi visto no capítulo 1, versículo 20, para cada igreja existe um anjo. São 7 igrejas, 7 castiçais, 7 anjos. As 7 estrelas são os 7 anjos. E os 7 castiçais, nós estudamos, são as 7 igrejas às quais foram direcionadas a carta de João. Muito bem. Nós vemos que Éfeso é uma cidade importante da província romana.
a cidade de Éfeso, ela é o centro de adoração à deusa Diana. Quem nunca ouviu falar daquele motim de Demétrio, um homem que vendia estatuetas dessa Diana, que era uma deusa, em Éfeso, e por Paulo e os demais apóstolos estarem divulgando o evangelho naquela região, Demétrio promoveu um motim, né, por causa do prejuízo que ele teve em função da divulgação do evangelho. Né? E além disso, né, além do comércio das estatuetas, da idolatria, era uma cidade muito rica, uma cidade portuária, que negociava, tinha muita transação, porque era um porto, né, ali em Éfeso, um porto muito importante para aquela região. Tá? E o apóstolo Paulo, ele investiu bastante naquela região. Né? Por volta de 2 anos e meio a 3 anos depois que ele partiu lá de Corinto, na sua segunda viagem missionária, ele chega a Éfeso, disputando, desde já no início do seu ministério, do seu trabalho ali em Éfeso, disputando com os judeus na sinagoga. Foi em Éfeso também que nós vemos a figura de um casal maravilhoso, né? Um casal chamado Priscila e Áquila, as quais as Escrituras nos revelam que tamanho conhecimento, o pleno conhecimento que eles tinham a respeito do Evangelho, eles chegaram e explicavam mais detalhadamente a um homem muito eloquente que já estava também em Éfeso lá, chamado Apolo. Então nós vemos esse casal, inclusive um casal que trabalhou até no fazer tendas com o nosso irmão apóstolo Paulo. Então nós vemos aqui vários acontecimentos que existiam naquela região. Né? E as Escrituras falam que pela mão de Paulo, Deus fazia muitas maravilhas e maravilhas extraordinárias naquele local. E além das maravilhas, além desse casal, e apesar do motim de Demétrio, a gente percebe nas Escrituras que, mesmo assim, com toda aquela dificuldade, né, o Evangelho se espalhou de uma forma notória, e não somente em Éfeso, mas em toda aquela região. Entendemos aqui que a divulgação, as outras cartas, né, as cidades do Apocalipse, exceto juntamente com Éfeso, eles formam uma região muito próxima uma das outras. E entendo aqui que não somente o trabalho que foi feito em Éfeso, mas essa divulgação do Evangelho por toda aquela região fez com que o Evangelho chegasse até as outras igrejas também. Eu quero aqui compartilhar com os irmãos a maravilha que estava ocorrendo através do apóstolo Paulo em Éfeso. Lá em Atos, livro de Atos, capítulo 19. E o versículo 10 diz assim, falando do trabalho do apóstolo Paulo, do trabalho missionário naquela região de Éfeso. E durou isto, aquele trabalho missionário, por o espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os habitantes na Ásia, não somente em Éfeso, mas na Ásia, ouviram a palavra de Jesus, assim judeus como gregos. Que maravilha, né? O evangelho ali sendo divulgado naquela cidade de Éfeso. A palavra do Senhor, partindo de Jerusalém, chegava ali também em Éfeso, e em toda aquela região da Ásia chegava também. E não era para tanto, né, irmãos? Quando se chega o evangelho a uma região, aí sim é formada uma igreja. A igreja em Éfeso. E a evidência da igreja em Éfeso está justamente na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Quando você abre a sua Bíblia lá no livro dos Efésios, capítulo 1, versículo 1,
Vou ver aqui rapidamente. Paulo, ele faz a seguinte menção, aqui já ser encarcerado numa prisão, muito provavelmente ou da Cesareia ou de Roma. Paulo escreve para uma igreja e diz, versículo 1 do capítulo 1 de Efésios: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Jesus Cristo. A vós, graça e paz, da parte de Deus, do nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Que maravilha, né? O trabalho missionário que estava sendo feito em Éfeso gerou igreja, ou talvez até igrejas, né? Mas aqui estamos falando da igreja em Éfeso, uma igreja que cresceu, uma igreja que viu as maravilhas sendo feitas através dos apóstolos, mais especificamente do apóstolo Paulo. Irmãos como Priscila e Áquila ali, irmão eloquente como o próprio Apolo, pregador da palavra de Deus, um homem que tinha facilidade em falar da palavra de Deus, e se não me engano até outros, né? Eu vejo até a citação de Timóteo, uma recomendação do apóstolo Paulo a Timóteo, como entendendo eu como Timóteo fosse, não sei se todo o período, mas um período muito importante para Éfeso. E aí nós nos maravilhamos com relação a isso, né? Então a carta, ela foi dirigida àquela que é a igreja em Éfeso, conforme nós vemos em Apocalipse. E estava sendo formada uma igreja, acabamos de passar um pequeno relato a respeito disso. E Éfeso era um dos 7 castiçais descritos ali no livro do Apocalipse. E Jesus, ele conhece também a igreja em Éfeso e faz a seguinte recomendação, conforme nos diz aqui o versículo 2. Conheço as tuas obras. Pelo poder onisciente do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo, né, que cremos que faz parte da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, Jesus conhece as igrejas fiéis. Ele declara aqui, conheço as tuas obras. Se você pensa, talvez, irmão e irmã, que quem olha na igreja só lá o pastor que senta no dos primeiros bancos, ou um irmão ou outro irmão conhece, só estamos ali restrito ao grupo de membros ali da igreja, não é só isso não. Jesus está vendo a todo momento as obras, as virtudes, os defeitos de sua igreja. Então nós vemos aqui que Jesus conhece as obras da igreja, né? O que podemos dizer aqui como obras? Que a igreja, qual o papel da igreja aqui na Terra, né? Evangelizar, discipular, batizar, né? Procurar ajudar uns aos outros, né? A parte social da igreja também, né? Os irmãos ali ensinando, as irmãs também ensinando, as crianças sendo ensinadas pelos seus professores, né? O trabalho ali de zelo também do templo do Senhor. Então, Jesus está vendo essas obras. Ele conhece essas obras, uma por uma, porque ele é poderoso para conhecer. Então ele começa o versículo 2 falando de obras. Conheço as tuas obras, né, o teu trabalho, né, que aqui eu entendo que está relacionado à parte de obras também, né? Conheço a tua paciência, nós vamos falar quando nós chegamos no versículo 3, que fala também de paciência, e que não podes sofrer os maus. Né? Entendemos aqui que a igreja de Éfeso era uma igreja firme, uma igreja que tinha era firme nas doutrinas e não se deixava levar por nenhum vento de alguém que quisesse fazer o mal para com aquela igreja. Ela é uma igreja firme.
né? E tanto que aqui no versículo 2 ainda ele dá continuidade de que não pode sofrer os maus. É uma igreja que é preparada para sofrer, para suportar ou para não se deixar levar pelo mal. E puseste à prova os que se dizem apóstolos. Né? Nós vemos aqui, estudamos recentemente no livro de Judas, e aqui Apocalipse também está no contexto da época, os nicolaítas ali, né? Os próprios gnósticos que existiam. Tá? E mais especificamente eu quero aqui atentar os irmãos ao versículo: e puseste à prova os que se dizem ser apóstolos. Creio que o momento em que João escreveu essa carta, Jesus, obviamente, já havia ressuscitado. E um dos requisitos que está lá em Atos, capítulo 1, né, você pode ver na eleição de Matias, para ser um apóstolo escolhido, era necessário ser testemunha da ressurreição de Cristo. E nessa época de Efésios aqui, nessa época em que a igreja de Éfeso já estava formada, existia ali algumas pessoas se dizendo ser apóstolos. E como poderiam ser apóstolos se eles não presenciaram? Era a época posterior à ressurreição de Cristo Jesus. Entre outros motivos que a gente também pode aqui relatar, né? Esses apóstolos poderiam ser até os próprios gnósticos, né? Não tem detalhes a respeito disso, mas alguém aparecendo naquela época se dizendo ser apóstolos, pelo que a Bíblia nos ensina dos quesitos para um apóstolo, já caiu por água alguém aparecer ali em Éfeso dizendo. Né? E não são, né? Diz o versículo aqui, o versículo 2, e não são, e tu os achastes mentirosos. Para você descobrir quando uma pessoa é mentirosa, você precisa saber a verdade, né? Então a igreja era fundada na verdade e conhecia, e não era alvo fácil de alguém chegar com mentiras e levar toda aquela multidão da igreja atrás de uma mentira. Então isso daí era uma virtude maravilhosa. Notem bem que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele começa aquela carta para Éfeso falando das virtudes daquela igreja. Coisas maravilhosas. Ele sabia da forma com que a igreja, não sei se tinha agido ou continuava agindo, né? Não fala da época, mas era uma igreja que realmente aqui tinha uma firmeza doutrinariamente e era preparada contra as heresias que poderiam surgir na época. E o versículo 3 continua assim: e sofrestes e tem paciência. Era uma igreja sofredora. Irmãos, nós já dissemos aqui na aula passada, né? Ou nas aulas passadas, a respeito do período em que essas cartas foram escritas. E nós vemos aqui que realmente o Império Romano, estudamos isso nas aulas passadas, que o Império Romano era implacável em perseguir os cristãos. E isso daí, obviamente, gerava sofrimento para as igrejas. Tanto que nós vemos aqui, os estudiosos falam que o próprio João, que escreveu essa carta aqui do Apocalipse, ele estava em Éfeso e, por ordem do imperador romano Domiciano, ele foi exilado na ilha de Patmos por perseguição, por pregar o evangelho. E ele ficou lá largado, alguns dizem largado às serpentes que existiam naquele lugar, né? E não deixa de ser um tipo de sofrimento, né? Não poder dar continuidade à pregação, ao trabalho que João ali administrava em Éfeso, né? Então nós vemos que realmente existia uma grande perseguição e Éfeso sofria muito. Era uma igreja sofredora. Mas nós vemos no terceiro item aqui a qualidade chamada paciência. Por isso que eu pulei, né? Passei para o versículo 3. Quando você abre as Escrituras, lá em Tiago, capítulo 1,
se você puder acompanhar comigo, é um ponto relevante a respeito de uma virtude daquela igreja em Éfeso, né? Tiago capítulo 1, versículo 2, diz assim: Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações. Lembra desse versículo? Sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Então nós vemos na palavra de Deus que o sofrimento, as tentações, a prova da vossa fé, né, gera a paciência. Aquela igreja, ela sofria muito. Acabei de falar isso. E nós vemos, e creio também, que uma igreja sofredora é uma igreja paciente, né? Porque esse fato, esse princípio maravilhoso que Tiago coloca aqui, vale também para as igrejas. Obviamente para a vida individual de cada crente quando sofre, né? Isso daí, esses sofrimentos, essas tribulações geram paciência, e aqui por uma igreja também. E Éfeso tinha essa virtude maravilhosa. Eu destaquei aqui dentre todos os itens aqui, irmãos, porque é um ponto muito relevante para nós. De repente, a nossa igreja pode sofrer, ou a igreja que está ouvindo esse vídeo aqui pode ter um tipo de sofrimento, estar sofredor, uma situação, né? Mas creia, irmão, que o sofrimento gera paciência. E não é a paciência do mundo, não, é a paciência de Jesus Cristo, que ele também sofreu as injúrias, né? Sofreu quieto, calado como um cordeiro mudo, né? E fez a vontade de Deus, né? Sofreu pacientemente. Amém, irmãos? Muito bem. E Jesus continua, vamos voltar aqui à carta ao Apocalipse. Sofreste e tem paciência e trabalhaste pelo meu nome. É uma igreja que trabalhava, que pregava a palavra de Deus, né? João e aqueles irmãos também pregavam muito a palavra de Deus. E nós vemos também aqui um fato importante, no fim do versículo 3, é uma igreja incansável, né? Às vezes a gente cansa fácil. Basta um trabalho, 2 trabalhos na obra do Senhor e cansa fácil. E nós vemos aqui o relato que aquela igreja, a virtude daquela igreja que o Senhor Jesus Cristo conhecia, né, era uma igreja incansável, uma igreja que trabalhava, né, e ninguém esmorecia, ninguém desistia rápido e fácil da obra do Senhor, né? Mas aqui nós vamos ver agora na sequência que, embora existia as virtudes, e Jesus Cristo conhecia as virtudes daquela igreja em Éfeso, nós vamos ver que a igreja também tinha seus defeitos. E Jesus aqui, a partir do versículo 4, ele fala assim: Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Irmãos, quando eu li essa questão do primeiro amor, procurei saber o que significa, eu lembrei de uma coisa. Sabe, você que é casado, ou você que no período, namorou antes de casar, ou mesmo você que está namorando agora, mas já está um tempinho namorando, sabe aquele primeiro momento em que você conheceu o seu cônjuge, conheceu a sua namorada? Eu pergunto uma coisa para você. O início, os primeiros dias daquele momento não foram assim mais, vamos dizer assim, eufóricos, do coração batendo mais forte, o momento de querer sempre estar junto, mais do que hoje? Não sei, talvez você ainda tenha aquele sentimento, mas cá para nós, irmãos. Os primeiros momentos são aqueles mais, vamos dizer assim, mais eufóricos, né?
aquele momento em que realmente você quer fazer de tudo por aquela pessoa, quer ver de qualquer jeito, liga telefone toda hora, né? Hoje nem tanto, mas quantas fichas a gente gastava ligando do orelhão, no orelhão que estava em frente ao seu trabalho para namorada, ou você namorada para o seu namorado, escrevendo cartinhas. Hoje está fácil, né? Celular também, mas eu acredito que os namorados hoje escrevem bastante, mas o começo desses relacionamentos, eles são mais, assim, eufóricos, são mais intensos, vamos dizer se é a palavra certa, intensos, do que talvez o resto do período do namoro, não é mesmo? O que diria também, né, quando eu li esse versículo aqui, o primeiro amor, até a vida do próprio crente individualmente. Quando você se converteu ao Senhor Jesus Cristo, né, eu não lembro no meu caso que faz muito tempo, não faz muito não, né? Mas um pouquinho de tempo assim, né? Tá, mas talvez você que tem menos tempo de convertido e de membro na igreja, talvez lembre aquele primeiro dia, os primeiros dias, ou os primeiros meses em que você se converteu. Eu acredito que na maioria das pessoas existia uma euforia, uma vontade realmente de ir sempre à igreja, de conhecer ao Senhor Jesus Cristo, os ensinamentos na escola dominical, né? Não perdia um momento nos trabalhos para sem realmente se envolver. E aquele momento, aquele início é tão assim intenso que você realmente esquece das outras coisas seculares, né? E realmente sentia desejo só de servir ao Senhor, não perdia um culto, né? Eu entendo que você, ouvinte, irmão, irmã, está entendendo o que eu estou falando. Volte naquela época, volte no passado, nos primeiros momentos. E nesse sentido, irmãos, eu vejo aqui que o nosso Senhor Jesus Cristo vê de uma forma crítica a situação daquela igreja em Éfeso. Uma igreja que realmente ela tinha todas aquelas obras, né, o trabalho, a paciência que existia no começo, mas aquilo se apagou, foi minguando. Jesus Cristo, ele falou lá em Mateus capítulo 22, 36 a 38, a amar a Deus acima de todas as coisas. Né? Para a igreja, é importante ela sempre estar lembrando do primeiro amor, do momento realmente de grande devoção, no momento em que a gente percebe, irmãos, que a igreja tinha assim mais, vamos dizer assim, era mais, eu não sei se é a palavra certa, explosiva nos trabalhos, né? Trabalhos de domingo a domingo, né? Então existia realmente como se fosse, tomando os exemplos anteriores aqui, como se fosse algo intenso, não pela vontade própria, mas pelo desejo de servir ao Senhor. E aí eu coloquei até uma foto, né, que os irmãos, talvez alguns dos irmãos já viram, que eu apresentei lá na igreja. Eu trabalho lá no Amazonas do pastor Raul. Quando eu vi essa foto aqui, puxa, eu falei, nossa, esse trabalho aqui é do primeiro amor, né? Puxa, quando eu vejo assim uma multidão, eu falei, nossa, o trabalho está prosperando, o trabalho está tá maravilhoso, está intenso, para ter uma quantidade de gente assim, talvez não, né? Mas eu peguei essa foto como exemplo porque a gente também já vivenciou momentos assim, né? Em que a escola dominical era formada de famílias com crianças e todos rindo, né? Os cultos de terça e de quinta-feira também, exceto aqueles que estudavam, tinha bastante gente.
a escola dominical cheia, né? O culto de domingo à noite, nós tínhamos reunião de jovens todos os domingos às 4:30 da tarde, né? Tínhamos ensaio de coral, então todos aqueles trabalhos que os irmãos sabem eram lotados. E o que está acontecendo? Como é que nós vemos essa situação, vamos dizer assim, essa devoção, essa intensidade de querer servir o Senhor nos dias de hoje? Então nós vemos aqui, irmãos, que Jesus Cristo, ele ora para aquela igreja em Éfeso e fala: tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Essa questão de esquecer, essa falta de devoção, é por falta de amor a Deus, né? Porque quando você ama intensamente a Deus, você sempre vai ter um coração para querer servir de tudo na obra do Senhor, né? E, infelizmente, vai se minguando. Eu tenho aqui algumas relações, né? Uma igreja desinteressada é uma igreja que esqueceu o primeiro amor. Uma igreja que não ora é uma igreja que esqueceu o primeiro amor. Uma igreja que trabalha, talvez até trabalhe, mas trabalhe por trabalhar, né? Alguma coisa que seja assim mais metódica, esqueceu o primeiro amor. Uma igreja que zela, mas só zela da palavra por zelar, e não tem realmente, está fraco o amor dela para com Deus, é uma igreja que perdeu o primeiro amor. Irmãos, o nosso Senhor Jesus Cristo já tinha inspirado o nosso irmão apóstolo Paulo a respeito do amor, de escrever a respeito do amor para aquela igreja em Éfeso. Quando você abre lá a sua Bíblia, no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 1, né, o apóstolo Paulo diz assim à igreja de Éfeso: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Né? Eu queria incluir aqui não somente a respeito do amor fraternal dos irmãos, né? Mas também eu entendo aqui que o amor que está sendo exortado é o amor a Deus. Porque quando você ama a Deus, você ama os seus irmãos. Você obedece a Deus por amor. E aquela igreja em Éfeso já tinha sido exortada a respeito disso, né? E nós vemos também aqui no próprio versículo 18 em diante, que a igreja já estava sendo ali exortada pelo apóstolo Paulo a ser mais, a um sentimento de devoção também, né? Nós vemos aqui, olha, irmãos conhecem, versículo 18: e não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. E, consequentemente, falando entre vós em salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Pai, Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, o que você enxerga quando você vê um trecho desse? Uma igreja desinteressada? Uma igreja que faz o trabalho por fazer, ora por orar? Não, a gente vê uma igreja aqui totalmente devota, né? Na exortação do apóstolo Paulo, um exemplo de uma igreja devota que ama a Deus. Uma igreja que tem o primeiro amor constante através dessas atitudes, né? E eu vou falar uma coisa para os irmãos aqui: ninguém está falando de avivamento conforme divulgam por aí, não é um avivamento. Eu não vou entrar nesses detalhes, nesse mérito aí, nessa questão, não vou falar sobre isso, né? Mas muitos pregam um avivamento que não é o avivamento que Deus quer, é o avivamento na palavra de Deus, né? Buscando amar a Deus na sua palavra. Quando você aplica o seu coração na palavra de Deus, você
está voltando ao primeiro amor. Você faz as coisas com amor a Deus, né? Então aquela igreja em Éfeso estava sendo exortada a respeito disso. Muito bem. Lá voltando ao livro de Apocalipse. Voltando ao livro de Apocalipse, o versículo 5 diz assim: Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente virei a ti, e tirarei do seu lugar o seu castiçal, se não te arrependeres. Primeira coisa para a igreja, voltar ao primeiro amor. Identificar onde errou, ou onde está errando. É necessário. E você identificar onde está errando, né, é uma coisa muito importante. Talvez para alguns pode ser constrangedor, pode ser assim, puxa, né? Mas é um sentimento assim de realmente olhar para si e ver onde errou. Na obra da salvação, o Evangelho, ele prega o arrependimento, sim, mas ele prega para você olhar para o pecado, mas não olhar para o pecado com o sentido de querer pecar, mas olhar para o pecado identificando que aquilo realmente não é da vontade de Deus. Onde está o pecado na minha vida? Onde eu errei? Lembrar onde errou é muito importante também na obra de salvação. E aqui, Jesus Cristo, ele exorta aquela igreja de lembrar aonde errou. E aí, a segunda, é necessário arrependimento. A igreja identifica o seu erro, sabe que é um erro, porque quando não está conforme ao que Deus ensina, ao que Deus quer, né? E uma igreja dotada de membros que têm o Espírito Santo de Deus, que nos mostra onde erramos, é necessário arrepender. Arrependimento é não querer fazer mais. Arrependimento é olhar para o pecado e voltar, né? Olhar para o pecado e querer deixar, né? Alguns tendem como arrependimento como remorso, mas remorso a pessoa se entristece e pode continuar fazendo, mas arrependimento é olhar para o erro, olhar para aquilo e não querer fazer mais. Mudança de atitude, arrepender-se. E aquela igreja era necessário arrependimento. Eu não sei que de forma que Jesus queria que a igreja fizesse, talvez todos se arrependendo, dobrando os joelhos e pedindo perdão a Deus, como igreja. Poderia ser assim. E depois, no versículo 5, depois de arrependimento, volta às primeiras obras. Eu acredito aqui que o apóstolo João está se referenciando àquele primeiro amor, né? As obras que fazia e não deixaram de ser feitas e precisam voltar a ser feitas. Irmãos, isso é de suma importância para as igrejas que perderam, que minguaram na obra, no seu trabalho, na sua finalidade aqui na terra. Voltar às primeiras obras. E isso, irmão, não parte só de um, de outro, mas notem bem que a exortação aqui está para uma igreja inteira. Né? Para uma igreja inteira. E de repente eu posso me mover, né? É necessário que eu me mova primeiro, né, em relação aos outros, para que nós reconheçamos e procuramos fazer alguma coisa urgente para que a igreja volte a fazer aquilo que Jesus Cristo quer. Ele está exortando aqui uma igreja a voltar às primeiras obras. Muito bem, irmãos. E aí, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele expõe para a igreja em Éfeso o que vai acontecer se a igreja ser irredutível, né, não querer realmente voltar para o primeiro amor. Jesus Cristo, nós sabemos que ele é misericordioso, que ele nos salva, mas que ele também castiga.
né? Nós sofremos consequências com relação aos nossos erros. E as mãos do Senhor, elas pesam na vida do cristão também. E eu vou falar mais uma coisa aqui, irmãos, a gente já ouviu falar muito disso na igreja, né? De repente, o crente desobediente pode sofrer até a perda da sua própria vida, né, como castigo de um erro na qual ele é irredutível, né, na qual que ele erra. E a igreja também sofre as consequências quando a igreja faz vistas grossas aos seus erros, né? Muitas vezes pode fazer vistas grossas aos seus erros, né? E sofre castigo. Aqui em Éfeso, nós vamos ver aqui a seguinte castigo. Versículo 5, a segunda parte. E tirarei, se não, pratica as primeiras obras, desculpe, irmãos. Quando não brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o seu castiçal, se não te arrependerdes. Ou seja, irmãos, eu estava pensando aqui nessa questão de tirar o castiçal, né? Primeira coisa, nós sabemos que cada castiçal é uma igreja, né? Lá no capítulo 1 e versículo 20, né? O próprio Senhor Jesus Cristo fala que aqueles castiçais são as igrejas, né? No caso aí especificamente as 7 igrejas que receberam a carta. São as igrejas. E tirar o castiçal, a gente fica pensando, mas tirar uma igreja? Mas não especificamente assim entendemos tirar uma igreja, né? Irmãos, nós vemos aqui um castiçal, e castiçal é para isso, ele serve para iluminar. Ele tem uma luz. Jesus Cristo falou mesmo, né? Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma candeia embaixo do velador, né? Não se pode fazer isso. Vós sois a luz do mundo, né? Ou seja, a igreja é a luz deste mundo. A igreja, ela está aqui e a sua função mediante as trevas é iluminar. Ou seja, a igreja, ela está aqui nessa terra para iluminar o mundo, né, incrédulo que existe. Como? Com a pregação da palavra de Deus, né? A igreja está aqui para isso. E em alguns casos, né, nós vemos na Bíblia Sagrada também, né, que tamanha era a comunhão entre os irmãos que até os incrédulos lá, eles veem esse fato, esse agir diferente na vida dos cristãos, isso chama a atenção deles também. Mas uma igreja, conforme essa igreja de Éfeso, que se por acaso não se arrependesse, não voltasse à primeira obra, a sua luz, a sua função ia ser tirada. Por isso que eu, irmãos, acredito que uma igreja errada, uma igreja falha e que permanece na sua falha, ela perde a luz do Evangelho no lugar em que ela ilumina. Uma igreja em que o trabalho de iluminar perante os incrédulos não existe mais. Ou se existe, né, um trabalho evangelístico, por exemplo, né, mas se ela mesmo assim continua em algum ponto errado, né, a gente mesmo percebe naquele momento em que se trabalha, entregando folhetos, fazendo isso, mas a gente não vê resultados. E eu entendo que essa falta de resultados realmente é porque tem alguma coisa errada. Jesus Cristo falou isso, né? Eu tirarei de você o seu castiçal, a sua função aqui na terra, de iluminar este mundo. As igrejas estão aqui nesse mundo para isso, para transmitir a palavra de Deus, pregar o evangelho, batizar, ensinar. E as funções da igreja, em função de algo errado, vão se minguando. E Jesus Cristo, ele tem um veredito, eu entendo conforme fala aqui para Éfeso, de tirar o seu castiçal, tirar a função. A igreja não tem mais função aqui na terra. Está ali reunindo, está ali no seu prédio, no seu templo, né? Mas com o seu erro,
e não tem função mais aqui nessa terra. Irmãos, essa é a pena que o nosso Senhor Jesus Cristo ele colocou para aquela igreja em Éfeso. Muito bem. Concluindo aqui, já estamos na conclusão, né? Jesus volta aqui a falar de uma virtude importante daquela igreja, que ela odiava as obras dos nicolaítas. Notem bem aqui o versículo 6. Tens, porém, isto, que odeia as obras dos nicolaítas, as quais também odeio. É uma mesma mensagem que você, quando estudar como João Pedro, né, a respeito da igreja em Pérgamo, lá no versículo 16 também, versículo 15, desculpe irmãos, ele fala dos nicolaítas, as quais também odeia. Né? Os nicolaítas eram um grupo de alguns estudiosos falam que era um grupo hierárquico que existia na igreja e eles se sobressaíam, era muito ligado ao judaísmo, né? E eles gostavam de sobressair em relação aos leigos, ou seja, os leigos são aquelas pessoas menos informadas, menos assim entendidas naquilo que o judaísmo ensinava, e os nicolaítas tinham um grau elevado e gostavam de sobressair perante esses leigos. Tanto que o significado da palavra nicolaítas no grego chama nikos laos, né? Nikos de superior e laos ao povo. Tá? Então, eles roubavam a liberdade espiritual dos leigos. É uma seita herética, né? E alguns também dizem que é formada pelos descendentes lá de Nicolau da Antioquia. O Nicolau da Antioquia era um daqueles 7 diáconos que foram eleitos lá em Jerusalém quando faltava assistência às viúvas por causa de sobrecarga dos apóstolos, né? Você pode ver lá em Atos capítulo 6, versículo 5, né? Esse Nicolau era um prosélito de Antioquia, o prosélito que é uma pessoa muito ligada ao judaísmo, tinha no sangue o judaísmo, né? A gente vê também essa questão de prosélito, que quer dizer isso, né? Muito ligada ao judaísmo, na menção do nosso Senhor Jesus Cristo, lá em Mateus capítulo 23, versículo 15, quando ele critica os escribas e os fariseus, né? E a igreja em Éfeso ela era vacinada contra esses aí. Né? Então Jesus Cristo ele via, né? Note bem que ele volta a falar das virtudes daquela igreja. Né? Tenho porém isto que odeias as obras dos nicolaítas, as quais também odeio. Muito bem, irmãos. No versículo 7. Versículo 7. Jesus Cristo fala assim à igreja em Éfeso: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Irmãos, eu quero só chamar a atenção aqui nesse ponto aqui. Quem tem ouvidos, ouça. Apocalipse capítulo 2, versículo 7. É até uma menção também que o nosso próprio Senhor Jesus Cristo fala lá no Sermão da Montanha, irmãos, na parábola do semeador, lá em Mateus capítulo 13, versículo 9, quem tem ouvidos, ouça. É para reforçar a mensagem. Né? Porque às vezes o nosso ouvido é assim, entra para um lado e sai para o outro. A mensagem que é trazida por Deus, o estudo que é trazido por Deus, de repente entra no ouvido e sai pelo outro. Né? Opa, por esse aqui, né? Na câmera ao contrário, mas é isso daí. Mas quando a palavra de Deus fala, quem tem ouvidos, ouça, não é somente ouvir e passar para o outro lado, mas ouvir e guardar no seu coração. E lembrar daquilo que está sendo ensinado, daquilo que está sendo transmitido. Eu quero observar mais uma vez o versículo lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 3, que diz assim: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam, não passam para um lado, para o outro lado do ouvido, não. Guardam as coisas que nela estão escritas.
E aqui, mais uma vez, o Senhor Jesus Cristo fala: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Isso é de suma importância. Um ponto a observar aqui também no versículo 7 é que aqui já se apresenta uma pessoa da Trindade como o Espírito Santo falando àquela igreja, né? Jesus, o Espírito Santo falando àquela igreja, né? Ouça o que o Espírito diz às igrejas, né? Que a carta também, nós vemos mais 6 cartas aqui, fora essa Éfeso. Éfeso estava recebendo também do Espírito Santo de Deus, que é na Trindade o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus, ouvindo as instruções. E aí, por fim, as recompensas que há se aquela igreja obedecesse, se aquela igreja voltasse ao seu primeiro amor. Notem bem aqui na segunda parte do versículo 7. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Irmãos, a palavra vencer na Bíblia, né, tem várias aplicações, né? Com relação à salvação, né, porque nós somos vencedores em Cristo Jesus, o nosso Senhor, né? Sim, fala sobre isso, mas também ser vencedor fala a respeito de galardões. Algumas pessoas confundem aqui esse trecho de ser vencedor e comer da árvore da vida, né? Então quem da igreja, ou se parte da igreja ali em Éfeso não obedecesse, não ia para o céu. Não é isso, né? Então está realmente falando de galardões aqui. Ou seja, quando você analise bem o versículo, ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Eu vou afirmar aqui, todos vão para o paraíso de Deus, todos os crentes, né? Eles vão para o paraíso de Deus. Mas o privilégio de comer ali da árvore da vida, notem bem que eu coloquei até uma figura aqui de uma árvore, né? Num jardim maravilhoso, né? De comer naquela árvore, né? Não vão ser todos, não. Vai ser um privilégio de uns. Né? Os galardões, eles são privilégio para aqueles que trabalham na obra do Senhor e que não sofreram assim um detrimento, um prejuízo de perder os seus galardões. Né? Em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 14 e 15, eu quero pedir aos irmãos que abram. 1 Coríntios capítulo 3, versículos 14 e 15. Isto. Desculpa, irmãos. Isso mesmo. Se a obra que alguém edificou nessa parte ou nesse mundo permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento ou prejuízo, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Ou seja, há perca e há ganho e a perca de galardões. Né? Se alguém aqui fez uma boa obra na obra do Senhor, tem direito ao galardão. Se alguém errou, aquela obra que foi feita, se lhe perderá o galardão, porque é a mesma coisa que você trabalhar por uma coisa e depois, por um erro, você perde. Né? Então, Jesus Cristo, falando lá do Apocalipse, ele fala de galardões. Né? Aqueles irmãos que estavam ali em Éfeso, eles tinham que obedecer a Deus. Deus fala do erro da igreja e fala das recompensas. Né? Notem bem aqui, irmãos, uma coisa que também é muito importante, quando fala ao que vencer, não está se direcionando à igreja, entendo eu, porque está aqui no sentido da palavra aqui, algo individual. Cada um que vencer daquela igreja em Éfeso, entendo eu, receberá o galardão de comer aqui da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Né? Eu não quero entrar em detalhes a respeito da árvore, a respeito do que vai ter lá um fruto, não é isso.
né? Mas Deus tem recompensas àqueles que são obedientes. E aqueles que não são obedientes perdem as recompensas. Não perdem a salvação, sendo crentes, verdadeiros crentes em Cristo, não perdem a salvação. Mas recompensas perdem sim. E aquela igreja, se não seguisse, em Éfeso, né? Se não seguisse as ordens do nosso Senhor Jesus Cristo, poderiam sofrer as perdas. Será que nós estamos prontos a receber os galardões no paraíso? Ou estamos aqui com um saldo negativo, né? Vamos dizer assim, podendo perder as recompensas. Irmãos, eu quero encerrar aqui o estudo, eu espero que vocês tenham entendido. A primeira carta do apóstolo João àquela igreja em Éfeso nos ensinou hoje, né, que Jesus conhece as obras, que Jesus vê as virtudes da igreja, que Jesus vê os defeitos da igreja, que Jesus tem um castigo para a igreja que realmente não o segue, que a igreja também recebe, lhe é prometido de forma individual aos membros da sua igreja galardões nos céus. Que a igreja é necessário voltar ao primeiro amor e que nós possamos meditar nisso, né? Para voltar ao primeiro amor, não é necessário simplesmente voltar a fazer as obras que fazia antes, mas primeiro é necessário identificar onde está errado, se arrepender e aí sim voltar às primeiras obras, às obras do primeiro amor. Que nós possamos orar ao nosso Deus, para que nós possamos tomar esses exemplos, não somente agora de Éfeso, mas das outras igrejas também, porque o nosso Senhor Jesus Cristo não escreveu somente para aquelas igrejas, porque eram igrejas relevantes na época, não. Porque as instruções, assim como as outras do apóstolo Paulo, as igrejas também, são de grande valia para a igreja atual hoje e para a nossa igreja também. E nós fazemos parte da igreja. E que possamos seguir juntos, né, para fazer sempre a vontade de nosso Deus. Até a semana que vem, né, com a aula do irmão João Pedro, né, nós vamos ver aqui a igreja em Pérgamo, Tiatira, muito provavelmente o irmão Bruno vai passar a igreja em Sardes e Laodiceia, né, e Filadélfia, né, e por fim eu vou encerrar aqui com a igreja em Laodiceia, encerrando assim as aulas referente às 7 igrejas da Ásia. Deus abençoe, muito obrigado, irmãos, né? E orem por esse trabalho. Deus abençoe.